Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós trabalharemos o governo de Juscelino Kubitschek, famoso JK. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Industrialização no Brasil, parte 4. Galera, o governo de JK vai de 1956 a 1961. E o governo JK ficou bastante conhecido pelo plano de metas. 31 metas que seriam cumpridas pelo governo. E JK dizia que com esse plano de metas a economia brasileira daria um salto. 50 anos de crescimento econômico em 5 anos de governo. Daí 50 anos em 5, uma outra característica marcante do governo JK. E de fato, durante o governo JK, a economia brasileira cresceu bastante, tanto é que a década de 50 ela é conhecida como os anos dourados do Brasil. O governo JK investiu maciçamente na área da agricultura, saúde, educação, produção energética. Inclusive, o governo JK construiu a usina de Furnas, em Minas Gerais, Rio Grande. O governo JK investiu no setor de transportes, atraindo indústrias automobilísticas para o país e ampliando a malha rodoviária. O governo também investiu na área de extração mineral e também na construção civil. A principal construção civil aí do governo JK, Brasília, cidade planejada. O governo JK atraiu bastante capital estrangeiro, investimento externo, principalmente no setor automobilístico. Várias indústrias automobilísticas vieram para o Brasil durante o governo JK. Investimentos no setor químico-farmacêutico, que precisava de um investimento maior, e esse investimento vinha de fora, né, capital externo. E investimentos na indústria de eletrodomésticos, que começaram a ficar mais acessíveis aqui no Brasil. Esses eletrodomésticos passaram a ser produzidos aqui no país, então ficando mais acessíveis para a população. O governo JK também ficou conhecido pelo desenvolvimentismo econômico. E por que eu disse também? Na aula passada eu falei que o governo de Getúlio Vargas ele ficou marcado por esse desenvolvimentismo econômico, nacional desenvolvimentismo, que nada mais era do que a modernização do país através da indústria e o Estado financiando, o Estado construindo indústrias. O Estado foi um grande investidor da indústria, tanto no governo de Getúlio Vargas quanto o JK. Por isso, os dois têm essa característica de desenvolvimentismo econômico, o Estado investindo na indústria como uma forma de modernizar o país. Voltando aí, ó. O governo JK ele ficou conhecido por colocar em prática, né, o tripé da produção industrial. Tripé da produção industrial, galera, porque nós tivemos 3 tipos de indústrias e cada tipo de indústria recebia investimentos de um lugar diferente. E outra coisa, até hoje esse tripé da produção industrial é visto aqui no Brasil. Até hoje, essas características do tripé industrial são colocadas em práticas, tá? Então vamos lá. Em relação ao tripé da produção industrial, a indústria de bens de consumo não duráveis, como a indústria de alimentos e tecidos, recebe investimentos do capital privado nacional. Na verdade, isso vem antes do governo de Getúlio Vargas. Eu falei para vocês que os cafeicultores, capital privado nacional, já investiam em bens não duráveis, porque o retorno financeiro é mais rápido. Então, no tripé da produção industrial, isso fica cada vez mais nítido. Capital privado nacional investindo em bens não duráveis, buscando esse retorno mais rápido. A indústria de bens de produção, lembrando que bens de produção é a mesma coisa que indústria de base. E a indústria de bens de capital recebia investimentos do Estado. Galera, eu falei para vocês que a indústria de base te dá um retorno financeiro a longo prazo, muito demorado. O capital privado não quer investir nesse tipo de indústria. Por isso que no tripé da produção industrial, quem investe na indústria de base é o Estado. E na indústria de bens de capital também. Lembrando que bens de capital é a indústria que produz maquinários. Isso já acontecia no governo de Getúlio Vargas e continua no governo JK. E a indústria de bens de consumo
duráveis, como a indústria automobilística e de eletrodomésticos, quem investia? O capital estrangeiro. Até porque eram indústrias que precisavam de um investimento maior. Então, esse investimento vinha de fora. Tá? Daí, tripé da produção industrial. 3 indústrias, 3 investimentos diferentes. E como eu disse, essas características são percebidas ainda hoje. Tá? Uma outra característica do governo JK foi a construção de Brasília em 1960. Galera, o principal argumento do governo JK para construir Brasília foi a ideia de povoar o Centro-Oeste, ampliar a marcha para o Oeste, levar a população para o interior do país. Você transferia a capital do Rio de Janeiro para Brasília, conectava essa região com as outras através de rodovias, aumentando aí a marcha para o Oeste. Voltando aí. Na verdade, existem outros argumentos, tá? Para a construção de Brasília. Tem a questão militar também. Você levando a capital para o interior, você tem mais tempo para se proteger, montar uma estratégia militar caso o Brasil entre em uma guerra. Com a capital no litoral, isso é um problema. Se o Brasil for invadido pelo mar, a guerra acaba quando a capital é tomada. Se a capital continuasse no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro fosse invadido rapidamente, o Brasil poderia perder a guerra. Então, levando a capital para o interior, você tem mais tempo de montar uma estratégia. Um outro fator para a construção de Brasília no Centro-Oeste era a questão da pressão popular. Com a capital no Rio de Janeiro e forte concentração populacional no Rio de Janeiro, a pressão da população sobre o governo era muito grande. Levando a capital para o Centro-Oeste, com menor concentração populacional, você governa sem forte pressão do povo. Mas principal argumento para a construção de Brasília, isso já caiu em prova, foi o povoamento do Centro-Oeste, levar a marcha populacional para o oeste do Brasil. Tranquilo? Continuando aí, ó. A maioria dos investimentos no governo JK ficaram em produção energética e no setor de transporte. 73% dos investimentos no governo federal foram destinados à produção energética e no setor de transporte. Em relação à produção de energia, nós tivemos, como eu disse, a construção da usina de Furnas, que já caiu na prova da ESA várias vezes. A usina de Furnas fica no Rio Grande, tá? O Rio Grande foi represado para a construção de Furnas. E Rio Grande faz parte da Bacia do Paraná. O estado de Minas Gerais, tá? A usina de Furnas aí no caso, estado de Minas Gerais. Durante o governo JK, nós tivemos um grande aumento da malha rodoviária no país. Foi o famoso rodoviarismo. Galera, quando você tem um território com proporções gigantescas como o Brasil, a melhor maneira de você conectar esse território é através das ferrovias. A ferrovia ela transporta mercadorias por um custo menor. É mais barato transportar mercadorias pelo trem. Quando você transporta a mercadoria pela rodovia, todo o custo com o caminhão, né, transportando a mercadoria, acaba sendo embutido o custo diretamente no valor do produto. Então, um exemplo, às vezes você tem uma mercadoria saindo muito barato do Rio Grande do Norte, castanha do Pará no Rio Grande do Norte, muito barato. Só que a castanha do Pará aqui no Rio de Janeiro é muito cara. Por quê? Do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, essa castanha vem pelo caminhão, pela rodovia. Então você tem o custo com o combustível do caminhão, custo com pedágio, com o caminhoneiro, a manutenção do caminhão. Todos esses custos são embutidos no valor da mercadoria. Então o castanha do Pará que sai lá do Rio Grande do Norte muito barato, chega aqui no Rio de Janeiro muito caro por conta disso. Então não é a melhor maneira de você conectar o território. E o Brasil ainda perde em competitividade internacional, mundial, porque quando o Brasil vai competir com produtos lá de fora, o nosso produto acaba chegando no porto mais caro, é o caso da soja. A maior parte da soja no Brasil é transportada por caminhões. Então a soja é produzida em um local, quando chega no porto, chega mais caro, porque foi transportada pelo caminhão. E aí o Brasil perde em competitividade mundial, perde em competitividade com outros países que priorizam ferrovias. Não é o nosso caso. Mas por que JK então amplia a malha rodoviária sabendo disso tudo? Por 2 motivos. Primeiro, ele queria atrair indústrias automobilísticas para o país. E quanto maior a malha rodoviária, maior a oportunidade e a chance de você ter automóveis circulando no país. Quanto maior a malha rodoviária,
mas as indústrias automobilísticas ficariam interessadas, colocando as indústrias aqui, beleza? E um outro fator é que se você tem uma grande malha rodoviária, tem mais automóveis circulando e a Petrobras ganharia mais dinheiro vendendo combustível. Então você ganharia de duas formas ampliando a malha rodoviária. Atrairia investimentos externos na indústria automobilística e ganharia dinheiro com a Petrobras. Por isso o aumento da malha rodoviária. Por isso o rodoviarismo. Uma rodovia que foi construída, bastante famosa, tá? Construída aí no governo JK, rodovia Belém-Brasília, numeração aí 010, BR-010. O livro do edital também tem momento que coloca BR-153, mas foca na 010. Durante o governo JK, nós tivemos um forte crescimento do setor automobilístico do país, até porque ele amplia a malha rodoviária para isso. E também tivemos um crescimento do setor de eletrodomésticos. Como eu disse, esses produtos ficaram mais acessíveis no Brasil. Tanto a indústria automobilística quanto de eletrodomésticos são produtos, né, mercadorias das indústrias de bens duráveis, tá? Eu coloquei aqui, ó, consumo duráveis, mas representa tanto a indústria automobilística quanto de eletrodomésticos. Galerinha, a maior concentração das indústrias automobilísticas no país fica no ABCD Paulista. É uma região, tá, lá de São Paulo, e cada letra dessa representa uma cidade. Então, A de Santo André, B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano do Sul e D de Diadema. A ESA já explorou isso, cobrando aí as cidades do ABCD Paulista. Outra coisa, o próprio livro do edital coloca que no Brasil a maior concentração industrial do Brasil fica no ABCD Paulista. A gente fala bastante das indústrias automobilísticas lá nessa região, mas vai além disso. Você tem indústrias metalúrgicas na região, farmacêuticas. A gente ainda vai trabalhar a industrialização do Sudeste e a gente vai falar melhor dela. Mas sempre que falar do ABCD Paulista, lembra primeiro das indústrias automobilísticas. E essas indústrias estão lá por conta do grande mercado consumidor, é uma região que tem bastante gente, grande mercado consumidor para comprar as mercadorias da região, o que é bom para a indústria, evitando aí gastos com o transporte para outras regiões. Ela produz e vende ali mesmo. E também é beneficiada pelas ferrovias. O ABCD Paulista é conectado com o Porto de Santos através da grande malha ferroviária. Muitas ferrovias partindo dessa região em direção ao Porto de Santos, escoando a produção que é realizada lá, o que é muito bom também. Agora, nós tivemos alguns problemas no governo JK, tá? O primeiro problema foi o seguinte: o governo JK investiu maciçamente na indústria. Show de bola, maravilha. Mas a maior parte desses investimentos ficaram na região sudeste. Então, com essa grande concentração de investimentos no sudeste, você acaba criando uma forte desigualdade econômica regional. Você investiu mais no sudeste, gerou emprego no sudeste, só que as outras regiões acabaram ficando esquecidas. Então, você cria uma forte desigualdade regional pelo país. Com isso, nós tivemos uma forte emigração, saída de nordestinos em direção ao sudeste em busca de trabalho, por conta dessa desigualdade regional. Para tentar diminuir um pouco essa desigualdade regional, o governo JK cria um órgão, cria um programa de desenvolvimento para o Nordeste. Leva desenvolvimento, investimentos econômicos para o Nordeste. E o nome desse programa, desse órgão, SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A ESA adora falar da SUDENE. Tem que lembrar que a SUDENE foi criada durante o governo JK, lembra desse presidente. Agora, o que a ESA pode cobrar e está no livro do edital, e se cobrar vai pegar muita gente, foi o nome do economista. Qual é o nome do economista responsável por planejar a SUDENE? Porque é diferente. Se ela perguntar o governo é JK. Agora, se ela perguntar o nome do economista que planejou a SUDENE, Celso Furtado. A SUDENE ela foi criada em 1959 com o objetivo de levar investimentos para o Nordeste, tá?
E como eu disse, diminuindo aí as desigualdades econômicas regionais. Mas foca bastante aqui, ó. Celso Furtado como economista responsável pelo planejamento do órgão. Show de bola? E para fechar, um outro problema do governo JK foi o aumento da dívida externa. Para realizar 50 anos de desenvolvimento econômico em 5 anos de governo, o governo JK pegou muito dinheiro emprestado. E boa parte desse dinheiro veio do FMI, Fundo Monetário Internacional. Galera, coloquei duas imagens básicas aí. A primeira, uma imagem da construção de Brasília. A gente ainda vai falar sobre isso na aula de Geografia Urbana. Mas quem planejou Brasília foi um urbanista chamado Lúcio Costa. Tá? Planejou a área piloto, plano piloto de Brasília. Lúcio Costa. Oscar Niemeyer participou, mas ele era um arquiteto. Tá? Ele desenhou os prédios, alguns monumentos, ele era um arquiteto, Oscar Niemeyer. Agora, Lúcio Costa, o urbanista, foi responsável por planejar Brasília, cidade planejada. Mas, como eu disse, a gente vai aprofundar esse conteúdo na aula de Geografia Urbana. E para fechar, em relação à Sudene. Geralmente as pessoas só lembram da Sudene no Nordeste. Até porque, olha o nome, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Esse órgão leva realmente investimentos para a região nordestina. Mas além dos estados nordestinos, nós temos outros dois estados, parte, né, de outros dois estados que também recebem investimentos provenientes da Sudene. Recebe investimentos da Sudene o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. São duas regiões que têm uma economia mais parecida com a economia do Nordeste do que do Sudeste. No norte de Minas Gerais você tem o Vale do Jequitinhonha com semiárido, clima, né, semiárido, bioma da Caatinga, é o sertão mineiro. Então se parece mais com a economia nordestina do que do restante do Sudeste. E o norte do Espírito Santo é a mesma coisa. Por mais que você não tenha sertão e nem semiárido no norte do Espírito Santo, a economia está mais ligada com o estado da Bahia do que com o restante do Sudeste. Tranquilão? Bom, vou ficando por aqui. Trabalhamos bastante o governo JK, as principais características. E é isso. Próximo vídeo dando continuidade aí à aula de industrialização brasileira. Vou ficando por aqui. Beijos, abraços. Fui.